Boa tarde, a nossa entrevistada de hoje é a Luana, mãe do Pedro, com 9 meses. O Pedro ele fica numa creche SEI, tá? Então é uma conveniada do estado. Iniciando as nossas entrevistas, Luana, quais são os princípios para os pais escolherem uma creche para seus filhos? Os seus valores condizem com os da escola? Então, os principais fatores que me levaram a escolher a escola, a creche que ele tá, foi a localização, né, que eu acho muito interessante ser perto da minha casa, a estrutura da escola, que a gente fez visitas e tudo mais, o método de ensino dos professores, da gestão da escola, e também os valores da escola estar alinhado com os pais é muito importante, porque a gente tem o mesmo foco e objetivo, isso é muito importante. Legal. Qual a importância da creche na vida do Pedro? Então, a creche, tanto na vida dele quanto de todas as crianças, né? Ela ensina, ela ajuda a criança a se desenvolver muito mais rápido, a interagir com outras crianças. Ela ajuda a criar uma rotina que em casa não é tão fácil você fazer, e a escola ajuda muito com isso. Perfeito. E qual a dificuldade da família em deixar o filho nesse novo ambiente? Então, como é um ambiente novo, muita criança, você não conhece a fundo todo mundo que está lá, a gente tem muita insegurança, né? Sobre a segurança da criança, porque a gente, infelizmente, vê acontecendo muita coisa. A gente não sabe se ele está recebendo os cuidados necessários a todo momento, e acho que essa falta de informação ao vivo, assim, acho que é o que mais implica. Como foi incluir as práticas, brincadeiras na pandemia? É que o Pedro não pegou pandemia, né? Então, eu não passei, né, por essa experiência como mãe, só que eu sou filha de uma funcionária pública e ela trabalha numa escola da prefeitura. E aí eu consegui ter uma noção, assim, da desigualdade, porque tem muita criança que não tem acesso e aí ficou muito difícil mesmo. Porque ou a criança tem acesso e não tem uma estrutura familiar para te ajudar, ou a criança não tem acesso e acaba ficando para trás referente às outras. Sem informação, né? Quais são as expectativas suas como responsável sobre o profissional na educação infantil, no ensino da sua criança? Eu acho que eles têm que ter compromisso, né, em ensinar os alunos, tem que ter um tratamento de igualdade com todos eles e muita responsabilidade com as crianças, com o bem-estar delas. O que você acha necessário para a formação da sua criança na escola, na creche, né? O que para você é necessário? Professores com dedicação, trabalhos interativos, comunicação dos pais com os professores, com a gestão, acho que isso é muito importante. Qual a defasagem perspectiva na formação da escola, da criança? Você tem algo que você percebe que foi ruim, alguma coisa que demorou um pouco? Você sente que a escola está defasada de informação pro Pedro? De informação eu não digo, mas de materiais sim. Estrutura física da escola, poucos materiais. Os materiais que tem não estão em bom estado, falta de funcionários, às vezes é uma quantidade muito grande de criança para poucos professores, auxiliares, e eu acho que demanda muito uma criança, e aí você coloca uma quantidade muito grande e eles não recebem a atenção necessária. Em relação ao desenvolvimento de aprendizagem, quais foram as dificuldades na pré-escola? No caso dele, ele é creche, então ele não teve essa dificuldade porque não houve nenhum... Dá uma pausa aí, mano. Em relação ao desenvolvimento de aprendizagem, quais foram as dificuldades na pré-escola, no pós-pandemia? No caso do Pedro, a gente vai mudar, em vez de pré-escola, na creche, durante a pandemia. O pós-pandemia, você sente alguma dificuldade na creche? Em relação ao desenvolvimento de aprendizagem, quais foram as dificuldades na pré e na pós-pandemia? Então, com o início do isolamento, o grande problema foi que a gente está numa era da tecnologia, só que muitas crianças não conseguiam se manter conectado. E aí, com o início do isolamento, a gente vive, né, numa era da tecnologia, e aí a gente tinha que se manter conectado para conseguir
receber esse ensino. E muita gente não conseguiu, então essa foi uma das maiores dificuldades. Em alguns pontos a gente está tão avançado e de outro ponto de vista a gente consegue ver que não é tão, não estamos tanto assim. E eu deixei lá na volta um documento. Por quê? Você tá com um caso de a cliente confirma o financiamento. No primeiro ano de vida, as principais brincadeiras são sensoriais. Segundo e terceiro, aprendizagem. Continua. Quais foram as dificuldades que a criança levou para casa durante a sua jornada? Você sente alguma dificuldade em fazer alguma prática com ele? Algo que a escola tenha mandado ou eles não mandam nada ainda, por ele ter 9 meses? Então, acho que pela idade, né, não mandam nada ainda, mas eu consigo ver o avanço que ele teve. Ele se tornou uma criança mais independente, as brincadeiras dele, dá pra ver que ele entende mais o que ele tá fazendo, que ele já se entende como um ser humano, e também ele... Pronto? Ah, calma agora! A nossa entrevistada está nervosa, emocionada por estar falando, com vergonha, assim como a entrevistadora. Então, peço para que vocês compreendam o nosso nervosismo, tá? Então, Luana, como a gente estava falando, você estava me respondendo sobre as mudanças que você notou no Pedro depois que ele entrou na creche, né? No SEI. Então, ele se tornou uma criança mais independente. Ele evoluiu mais rápido nas brincadeiras, o jeito dele se comunicar com a gente evoluiu demais desde quando ele começou a creche. Perfeito. Qual a importância de uma boa gestão de aprendizagem para você na educação infantil? Eu vou repetir a pergunta, que a gente deu uma pausa. Qual a importância de uma boa gestão na aprendizagem na educação infantil para você? A gestão, ela é o principal a estar alinhado, né? Tanto com a vontade dos pais, vontade não, né? O intuito que eles têm de ter colocado a criança lá, quanto dos professores. Se todo mundo estiver alinhado com o mesmo objetivo, os resultados vão ser positivos, não tem como dar errado. Perfeito. Quantas necessidades de mudanças na evolução envolve a educação infantil? O que você indicaria? Uma coisa que eu indico, que eu vejo muita diferença, que está ficando um pouco para trás, é a leitura. A gente tem que incentivar muitas crianças a continuarem lendo e mostrar novas formas, né? Porque com a tecnologia, eles não querem mais ler, infelizmente. E a gente tem que mostrar novos jeitos, interagir, fazer fantoche, teatro, o que for melhor para a criança pegar esse hábito e levar para a vida. De leitura. Uhum. Perfeito. Gente, essa foi a nossa entrevistada Luana. Estamos nervosas, tanto eu quanto ela, mas foi muito legal, a gente riu bastante. Obrigado, Luana, pela participação. Depois, se puder, a gente mostra o Pedro uma fotinho.